Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas. Dito isso, vamos dar início ao vídeo. O presidente Fujão voltou para o Brasil e com sucesso de público, impressionante. Tinha uns 10, 15 pessoas para recebê-lo, recebeu o mito no aeroporto. E eu acho que a maioria deles devia ser joalheiro. Gente querendo comprar ouro, vender ouro, fazer contrabando de... eu imagino que essas pessoas devem ter ido recepcioná-lo no aeroporto, na sede do partido, buscando algum negócio enquanto ele não vai depor na Polícia Federal. Ficou claro, mais uma vez hoje, que a população brasileira que expressou sua vontade nas urnas elegendo o presidente Lula já percebeu a completa farsa que é o ex-presidente Bolsonaro. É melhor ouvir do que ser surdo, né? Nós passamos hoje a manhã inteira ouvindo narrativas aqui. E como eu digo, o PT é mestre em criar narrativas dos fatos, né? Veja só, agora o que eu estou achando interessante é que a quantidade de pessoas que foi ao aeroporto receber o presidente Jair Bolsonaro está incomodando, porque vários que subiram àquela tribuna fazem questão de negar que foi alguém lá receber. Eu acabo de ler na imprensa que várias pessoas acabaram perdendo os voos devido à quantidade de gente que tinha no aeroporto e tiveram dificuldade de pegar o seu voo. Enfim, o fato é que as fotos, os vídeos não negam, mas eles querem negar o óbvio, assim como negavam que tinha gente nas manifestações de 7 de setembro e tantas outras que teve, diziam que não tinha gente na Paulista nem aqui em Brasília. Esse é o PT. Assim como negam, por exemplo, ou pelo menos omitem, os presentes que o Lula ganhou. Eu não gostaria nem de falar disso aqui, porque todos os presidentes ganharam presentes em visitas a outros países. O Lula, por exemplo, ganhou uma espada de ouro cravejada de rubis, um presente valioso. Ganhou copos de pratas e tem uma relação imensa. O certo é que quando ele saiu da presidência da República, foram 11 containers que ele chamou de tralhas. É bacana relativizar itens de ouro, de prata, de rubi, de tralhas, né? Porque só assim ninguém vai querer se incomodar com as tralhas, né? Saber o que é que tinha lá. Pois bem, só para armazenar essas tralhas, a OAS pagava mais de R$1 milhão por mês para armazenar esse troço. Pois bem, agora eles sobem ali e num ato de indelicadeza sem tamanho, eu gostaria até que a mesa depois pudesse pedir para retirar das notas taquigráficas, chamar o presidente de ladrão por causa dessas joias. Veja só, quando se ganham esses presentes, vai ou para o acervo privado ou para o acervo público. Essas joias que o Lula recebeu, por exemplo, estão no acervo privado? Estão. As que estão com ele. Ele cometeu um crime porque ele está com as joias lá? Penso que não. O Bolsonaro está cometendo um crime porque está com os presentes que ganhou? Penso que não. Agora, por que o Bolsonaro é ladrão, então o Lula que está com os presentes não? Vai dizer que é por causa de uma resolução, de uma portaria. Então é muita narrativa, é muita mentira para tentar enganar a população. Numa entrevista a uma TV norte-americana, ele disse o seguinte: é preciso encaixar a narrativa para que o Bolsonaro não volte. Preste bem atenção, encaixar a narrativa. O que significa encaixar a narrativa? É você pegar a versão dos fatos e implantar para que o eleitor compre isso. Mais ou menos o que ele fez durante o período eleitoral. Vendeu uma versão da verdade para a população brasileira. E assim como ele está fazendo no governo. Como ele não conseguiu fazer nada no governo ainda, ele está fazendo versões. Veja bem, ele está dizendo que lançou o Minha Casa Minha Vida, que ele relançou, que esse programa tinha acabado. Isso não é verdade. Esse programa, a partir de 2010, ele foi totalmente dilapidado. Eu diria, acabaram com o programa no momento em que não precisava de ter dinheiro para poder começar
conjunto habitacional. Com isso, fizeram milhares de casas pelo Brasil inteiro e depois não conseguiram terminar isso. Ficou um cemitério de obras inacabadas quando Dilma entregou o governo. E o Bolsonaro, o que fez? Ele e o Temer começaram a terminar essas obras antes de começar obras novas. Os cemitérios continuam, porque não foi possível terminar tudo. E ele já falou que está relançando. Conversa fiada. Diz que está relançando o Bolsa Família, que tinha acabado. Não é verdade. As pessoas receberam esse recurso, tanto é que houve aqui polêmica deles falando que era eleitoreiro quando o Bolsonaro estava pagando as famílias. Então, é importante a gente vir fazer esse contraponto aqui, para que a população brasileira não seja enganada mais uma vez. Veja bem, a PEC, foi falado hoje aqui que o Lula fez a PEC da Bolsa Família. Na verdade, foi um golpe. Foi um golpe aquela PEC, porque o STF já tinha definido que o dinheiro para a Bolsa Família não ultrapassava o teto, estava fora do teto, portanto não precisava mais daquela PEC. O que ele ganhou foi um cheque em branco para gastança. E com isso aumenta a desconfiança na economia brasileira, na saúde da economia brasileira, os juros sobem. O que é que o Lula faz? Outra narrativa. Ele culpa o Banco Central. Sendo que na época dele, os juros eram maiores do que esses que está aí. O saudoso vice-presidente dele constantemente pedia a baixa dos juros. E por que na época dele o juro não foi zero? Foi naquelas alturas. Teve juro na época do governo do Lula até mais de 20%. Pois bem, narrativa. O que ele tem feito de concreto? Acabar com a lei das estatais, com o teto de gastos, tudo que dava segurança para o Brasil, tudo que trazia confiança para esse país. Aí, com essa desconfiança, gera desemprego, gera desequilíbrio na economia, mas ele diz que está tudo bem e que está recuperando o Brasil. Essa é uma narrativa. Sobre os indígenas, ele criou uma cortina de fumaça sobre os indígenas. Se torna como se fosse pai dos indígenas, como se quisesse o bem dos indígenas. Chegou lá nessa visita aos Yanomamis, dizendo que, deputada Silvia, que ia fazer financiamento para os indígenas. Para que financiamento se não deixa os indígenas plantarem? Aqui no Ibama está abarrotado de pedidos de licença dos indígenas que querem plantar em suas terras. Então vai dar financiamento para quê? Se eles não podem plantar. Ainda sobre a questão dos Yanomamis, outra narrativa. Ali tem uma cultura própria. Quem conhece aquela história sabe que primeiro come os guerreiros, chamados homens, depois as mulheres, e se sobrar as crianças. Aquele território dos Yanomamis dentro do Brasil é do tamanho de Portugal. Dentro da Venezuela é do tamanho da Suíça, e eles transitam ali. Então, em algumas comunidades, e eles são nômades, às vezes eles entram dentro da mata e não tem como o Estado chegar neles. Quando eles voltam, às vezes estão desnutridos, sim. Agora, isso não significa que no governo Bolsonaro não foi toneladas e toneladas de alimentos para suprir os Yanomamis. Ali, em outros governos, já houve uma CPI para ver o que acontecia ali, e tudo isso foi descoberto. Mas o que é que eles fazem? Diz que o Bolsonaro é genocida que estava mandando os indígenas. Tudo narrativa, tudo mentira. Sobre o feminicídio, todos os dias diz que o Bolsonaro é um governo genocida que mata mulheres. Nos números do governo Bolsonaro, todos menores em relação ao feminicídio do que dos governos do PT. Então, o que a gente sente, e hoje a gente viu aqui, é que uns discursos falando sobre ditadura. Ora, o PT nunca quis democracia. O PT não, essa gente que lutou na época de 64 e que fala hoje, nunca quis democracia. Quis a ditadura. O próprio Eduardo Jorge falava numa entrevista, eles queriam a ditadura do proletariado. Então, assim, não tem moral para falar sobre democracia. Outra narrativa é que o Brasil está conflagrado e que nós estamos fazendo uma violência política. Gente, quem começou com esse discurso de divisão de classes,
divisão de etnias, divisão de gênero. Foi o Lula e o PT. Nós contra eles. E fala com ódio no coração. Há poucos dias, o ministro da Economia, que devia ter sofrido impeachment por isso, ele disse: eu não compro de quem é bolsonarista. O ministro da Economia. Então, se você, ministro da Economia, está mandando as pessoas não comprarem de quem é adversário político, você está fazendo o quê? Gerando desemprego. Ora, boa parte do PIB desse país votou em Bolsonaro. Então vai quebrar todas essas empresas, mandar essas pessoas embora? Esse é o PT. Mas não importa a lógica, porque ele não tem compromisso com a lógica, tem compromisso com a narrativa. E é o que a gente viu hoje aqui. O que eu sinto é o seguinte: não tem compromisso nenhum. Hoje foi um ali, subiu e disse: olha, nós precisamos das evidências. Então tá, vamos às evidências. Nesse falaram de joias aqui, chega babaro hoje. O Lula saiu da presidência com 11 containers de presente. Inclusive, esses dias ele fez uma piada, foi jocoso, mostrando um Piaget de mais de 100 mil reais no braço, que não passou pela Receita, assim como a espada de ouro cravejada de rubi. E você vê fiscalização, investigação sobre ele? Não, não vê. E eles estão preocupados com isso? Não. Eles acusam o outro lado. Presente sempre foi comum entre os chefes. Não, Bolsonaro é ladrão porque estava com um relógio que está cadastrado no acervo privado. Bom, então vocês estão chamando o Lula de ladrão. Bom, mas não são só vocês, né? Então, eu encerro aqui dizendo o seguinte: o saguão do aeroporto estava cheio e foi por isso que não deixaram Bolsonaro passar pelo saguão.